Eu queria fazer um canal com atualizações constantes e, embora o vídeo sobre como fazer o CV tenha ajudado pessoas, pelo menos eu sinto isso, e recebi um feedback bastante positivo, eu estes últimos 2 meses estava um bocado sem ideias sobre o que falar. Assim sendo, eu acho que cheguei a uma solução, que é eu vou começar a fazer vídeos sobre perguntas e respostas. E se quiserem que fale sobre algum tópico em particular, mandem-me uma mensagem ou deixem um comentário aqui em baixo. E façam subscribe e eu na próxima semana responderei a essas perguntas. Por hoje, vou começar com um conjunto de perguntas que são bastante recorrentes e que me fizeram depois de eu ter feito o último vídeo. Essas perguntas são como é que é trabalhar lá para fora, quando é que pensas em voltar e achas que vale a pena ficar lá fora. Eu, para dar algum contexto a quem não me conhece, eu sou engenheiro de software, sou programador e já estou há uns anos a viver fora de Portugal. Eu neste momento estou a viver no Reino Unido e costumo saltar recorrentemente de país. Responder a estas perguntas em particular é um bocado vago, por isso eu vou respondê-las pelo meu perfil, que é pelo meu ponto de vista. Eu sou programador, por isso, se vocês forem de outra área, tirem pontos que achem que se adaptem à vossa realidade. E só para deixar uma nota, eu às vezes tenho opiniões um bocado inflamatórias, por isso ouçam o que eu digo com um bocadinho de sal e não levem tudo como sendo verdades absolutas, é apenas uma interpretação. Assim sendo, sair de casa é bastante difícil. É uma coisa que muitas vezes se pode encarar ou com medo ou com entusiasmo ou com uma mistura dos dois, mas a realidade é que é uma mudança de vida. É uma mudança de vida para ti, é uma mudança de vida para a tua família e para os teus amigos. Todos perdem alguma coisa e logo é uma mudança que tem que ser vista pragmaticamente, olhando para o equilíbrio de ganhos e perdas. Os ganhos costumam ser óbvios. O mais comum é melhor salário e melhor experiência profissional. Mas as perdas nem tanto. Por isso, eu vou olhar um bocado para a indústria em Portugal e responder porque é que a indústria em Portugal me levou a sair. E talvez isso possa ajudar pessoas. Assim sendo, começando pela primeira, que é o salário. Se uma pessoa olhar para os valores médios de salário, o salário em Portugal, quando sai lá para fora, consegue normalmente ganhar 2 ou 3 vezes mais do que estava a ganhar em Portugal. O que significa que, na prática, se uma pessoa tiver uma taxa de poupança de 10%, consegue. Em Portugal estaria a ganhar 100 euros, lá fora ganha 300. Mas a realidade é que, fora o custo de habitação, o resto dos custos não são assim tão mais caros que Portugal. O que significa que o salário aumenta bastante, mas o custo de vida não aumenta proporcionalmente igual. Ou seja, muita gente consegue facilmente ter taxas de poupança de 20% a 30%. Por isso, financeiramente, sim, compensa. Outro fator que eu acho que é interessante e trabalhar para fora e que se fala menos é o tipo de projetos ou o tipo de vida que se leva. Que é, com algumas exceções de algumas empresas fantásticas em Portugal, na área de software, algumas que me ocorrem imediatamente são, por exemplo, a Feedzai e a Farfetch, mas há outras. A maior parte das empresas de software em Portugal têm histórias bastante menos aliciantes que estas. São empresas que normalmente são consultoras ou outsourcing barato. Epá, desculpem dizer isto, mas elas preferem ser conhecidas por nearshore em vez de outsourcing, mas é um bocado para ser mais fixe e trendy, mas a realidade é que 80% das empresas em Portugal, que este não é um número assim tirado ao ar, mas um grande número de empresas em Portugal, a única coisa que fazem é vender carne barata. Há um conjunto de fatores que faz com que estas empresas tenham bastante sucesso, mas não me levem a mal. Elas de certeza são muito importantes para a economia, mas por muito perfume que metam nos projetos que têm e na maneira como operam, a realidade é que estão a vender serviços baratos. Não são donos do seu próprio destino, fazem projetos por encomenda, ou metem pessoas a trabalhar para terceiros que não querem contratar pessoas diretamente. E isso é uma coisa que quando uma pessoa sai do país e vai trabalhar para grandes centros tecnológicos, Londres, Berlim, Nova York ou Silicon Valley, acaba por encontrar o oposto, acaba por encontrar culturas em que investem muito mais nas pessoas e são muito mais donas do seu próprio destino e querem, como empresas e como organizações, querem fazer produtos, querem ter impacto. Não apenas tentar vender que nós trabalhamos com X clientes e vai ser bué da fixe, tu vais trabalhar para estes gajos que estão a fazer cenas brutais. A diferença, em vez de ser tu vais trabalhar para estes gajos que estão a fazer cenas fixes, é mais tu vais ser os gajos que estão a fazer cenas fixes.
E isso é uma coisa que vale muito a pena quando se vai trabalhar para fora, porque na prática consegue-se integrar em ambientes extremamente multiculturais e fugir deste sistema em Portugal de estar a vender software barato como consultora ou como outsourcing. Assim sendo, e já agora tenho amigos que têm empresas de outsourcing e consultoras, não me levem a mal, eu apenas tenho uma opinião bastante forte sobre o assunto. Mas, como eu disse, são importantes para a economia e há lugar para toda a gente neste mundo. Uh, por isso, de longe, um dos fatores que para mim me faz mais feliz ter saído de Portugal foi o impacto que tenho na vida do dia a dia das pessoas. Eu, desde que saí, já passei por vários países e tenho estado a trabalhar com pessoas de literalmente todo o mundo. E indianos, brasileiros, americanos, europeus de vários países, Nova Zelândia, Austrália, literalmente atirem uma flecha ao mapa e encontram uma pessoa de um país e eu tenho quase certeza que já trabalhei com uma pessoa desse país. Ok, há algumas exceções. Coreia do Norte, por exemplo, nunca trabalhei com ninguém da Coreia do Norte. O... Mas esse fator multicultural associado com ter constantemente, estar constantemente envolvido em projetos que são genuinamente importantes e que têm genuinamente impacto nas pessoas, é capaz de ser das coisas que me deixam mais feliz ter vindo trabalhar para fora. E isso leva-me um bocado ao próximo tópico, que é. E se algum dia penso em voltar para Portugal. Eu gosto muito de projetos que tenho cá fora e é uma coisa que me deixa bastante triste sempre que eu tento de avaliar voltar para Portugal. É que não encontro. É que é mesmo difícil, genuinamente, encontrar coisas interessantes para fazer. Mais uma vez, sem ofensa a pessoas que, se estiverem a ouvir, de certeza absoluta que há projetos bastante interessantes. Eu não tenho conhecimento de tudo o que se faz em Portugal também. Mas a realidade é que há uns certos fatores que são bastante comuns. Que é, e uma coisa que me deixa bastante insultado, é, isto falando de alguém que quer voltar, é que eu estou constantemente a ver notícias a serem em jornais portugueses a dizer que há falta de programadores em Portugal. A empresa X quer recrutar 80 colaboradores como engenheiros de software ou programadores, mas não os consegue encontrar. Universidades não formam um volume suficiente de engenheiros em Portugal. Tipo, isto é bastante. Isto é bastante mau, porque isto deixa-me um bocado chateado porque engana as pessoas. É assim, existe um volume, não me levem mal, existe um volume de engenheiros informáticos, mas não é em Portugal, é no mundo inteiro. E a realidade é que isto não é um sintoma de mercado. O problema é que em Portugal estes títulos todos, quando dizem que a empresa não consegue recrutar e que tem 80 vagas por colocar e que vai continuar assim durante X anos, eles não estão à procura de engenheiros informáticos, eles estão à procura de programadores ou engenheiros informáticos que aceitem ser mal pagos e que não tenham uma história de crescimento como contribuidores individuais, nem aspirem a ser nada de volume maior, nem queiram estar a trabalhar em projetos em condições. Porque se houver boa história de crescimento, se houver bons salários ou se os projetos forem bons, então não tem propriamente assim grandes problemas de recrutamento. Aí torna-se o problema de convencer as pessoas a voltar, porque há muita gente por aí fora que se lhes oferecerem o mesmo valor que estão a receber lá fora, eles voltam para Portugal. E são pessoas muito boas. Por isso não é uma questão de falta de volume, é uma questão de a oferta não estar a respeitar o mercado de. Isto na prática é um mercado de oferta e procura. Tipo, se existe muita procura, queremos contratar 80 pessoas, então subam a fasquia nas ofertas que estão a oferecer. Algumas das melhores startups portuguesas já repararam nisso e já estão a corrigir. Mas estar a fazer notícias em que estão a dizer e tal, não conseguimos recrutar porque não há pessoas suficientes, é estar a enganar o leitor, é estar a enganar as pessoas que não conhecem o ambiente. Assim sendo, sim, eu quero voltar. Literalmente, eu voltava já amanhã. Mas com este ambiente de as empresas querem em Portugal só estarem a pagar ao desbarato e não estarem a dar propriamente bons projetos às pessoas, nem dar para se subir, deixa-me um bocado apreensivo. Por exemplo, eu estou regularmente eu respondo sempre a recrutadores, estou regularmente a ser contactado por recrutadores a perguntar se não me quer candidatar, se não quer fazer uma entrevista na empresa onde eles trabalham. E são pessoas que estão a fazer o seu trabalho, por isso eu tento sempre ser de educadamente responder, tento não ignorar, porque se eu fosse recrutador
e ia sentir mal se estivesse a ser ignorado pelas pessoas que tento contactar. E eu respondo e tenho pequenas conversas com eles, mas a realidade é, eu digo sempre, eu adorava voltar, se for uma coisa interessante posso considerar, mas só estarei disposto a abordar a ideia se o salário base for superior a X, em que o X normalmente é uma média de salário que se consegue arranjar facilmente na maior parte dos países da Europa. Basicamente o que acontece é que depois disso os recrutadores ou deixam de falar comigo ou ficam brancos como a cal da parede e deixam de falar comigo. O que me deixa mais uma vez um bocado apreensivo. Afinal, o que é competitivo na prática é o que se conseguiria arranjar se estivesse a trabalhar em Portugal. E há muita gente que eu conheço que estão a conseguir ter salários europeus em Portugal a trabalhar como remote. Remote é estar a trabalhar à distância. E não sei, parece que existe aqui sim um certo lag. E falando como uma pessoa que adorava voltar para Portugal, isso acaba por reforçar a minha ideia que ter saído, por enquanto, tem sido uma boa ideia. Assim sendo, outro fator que me deixa um pouco hesitante em termos de voltar é também a cultura de ser gestor. Uma coisa que deixa-me, dando um bom exemplo, eu este verão conheci uma rapariga que trabalha para uma empresa de software em Portugal. E ela é boa pessoa, mas quando eu conheci ela respondeu de peito cheio, quando perguntei o que é que ela fazia, respondeu: sou gestora. Isso deixa-me um bocado desiludido, porque em Portugal o único caminho que parece que existe para subir na carreira é ser gestor, é mandar nas pessoas. Na realidade, tipo, há outros caminhos que também aumentam a responsabilidade e não as afastam de responsabilidades técnicas. Deixa-me bastante triste estar numa cultura em que tu só és alguém se estiveres a dar ordens. Tipo, não me levem a mal, mas eu um dia quero voltar para Portugal e até quero ir para uma posição executiva, mas é mais pelo poder transformacional que uma pessoa pode ter na cultura de uma organização. É poder, exatamente. Eu gostava de ir para uma posição mais executiva quando voltar para Portugal, mas é exatamente para tentar transformar uma organização por dentro, para tentar arranjar muitos destes sintomas que eu tenho estado agora a dizer, que eu acho que estão partidos na maneira como em Portugal se aborda a área de engenharia de software e que na prática foi uma das coisas que me empurrou e que eu vejo muitos amigos meus e muitos colegas de profissão a sair de Portugal porque na prática temos uma cultura um bocado partida. Assim sendo, a realidade é que mesmo numa posição executiva, numa posição de liderança, numa posição de gestão, não é preciso abandonar responsabilidades técnicas. Por isso, chegando à última pergunta, que é: vale a pena sair? Gostaste de sair? Queres voltar? É assim. E se recomendo a alguém sair? Eu acho que sim, vale a pena. Eu, eu tenho imensas saudades do meu país. Eu gostava de voltar, tenho saudades da minha família, tenho saudades de um tempo magnífico que nós temos em Portugal. Portugal é a minha terra. Mas sinto que se voltar, corro o risco de ficar um bocado parado no tempo, num limbo, onde não tenho nem realização profissional nem financeira. Ou para o ter, tenho que estar a trabalhar remotamente, que na prática é um bocado isolante. Na prática é estar a trabalhar ou num coworking space, mas em que na prática estás isolado do resto da equipa, ou estar completamente isolado e estar a trabalhar de casa, que a tempo inteiro não se ajusta à minha personalidade. Por isso, eu continuo a achar que a decisão de sair para mim foi boa. Eu recomendo a pessoas que o façam. É preciso ter atenção à transformação de vida que é, e é preciso pensar no que vão deixar para trás e como vão crescer profissionalmente e no que vão ganhar com toda a mudança. Por isso, é assim, façam. Eu acho que vale a pena nem que seja para crescerem. Tirem um ano ou dois e experimentem ir trabalhar para uma empresa lá fora. Partam o ciclo, partam a rotina que tenham e experimentem candidatar só para ver como é que é. Até às vezes só fazer o processo de entrevista é bom. E não é preciso saírem de Portugal para se candidatarem. Podem se candidatar de casa e fazer entrevistas por Skype. Muitas vezes até vos pagam a viagem se vocês passarem para as fases finais. Por isso, façam a experiência. O problema é que pode-vos acontecer o que aconteceu comigo. Eu tinha, quando saiu, o objetivo de 5 anos máximos para voltar para trás e ia sair para fora durante 5 anos e ao fim desse tempo iria voltar para Portugal. Esses 5 anos já lá foram e o sair e o contacto com um mundo alternativo e um mundo diferente da realidade portuguesa
às vezes torna bastante difícil voltar para trás, pois a percepção do que é normal sofre mutações e faz exatamente, no meu caso, ter estas opiniões tão fortes sobre como é que é a indústria em Portugal. Mas mais uma vez, ouçam o que eu disse, ou pensem no que eu disse, com um bocadinho de sal. Não levem as coisas como verdades absolutas. Toda a gente deve construir a sua própria opinião, não façam da minha a vossa. E na prática, é assim, eu acho que sim, saiam, mas pensem em voltar. Não saiam e fiquem para sempre lá fora. Saiam, ganhem alguma coisa, mas tragam esse valor que ganharam de volta para a nossa terra. Eu eventualmente voltarei, espero que vocês também. Obrigado por terem visto e eu vou começar a tentar fazer isto mais regularmente. Façam perguntas, que assim eu tenho tópicos sobre o que falar. E talvez até à próxima semana, ou até daqui a 2 semanas. Façam subscribe aqui em baixo e até breve. Tchau!